Viva! O calendário marca 7 de junho de 2017. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição deste programa que é pensado ou foi feito pensado inteiramente em si, na sua saúde, no seu bem-estar, para que você mantenha-se informado sobre tudo o que tem a ver com a saúde. E nós somos mesmo assim. Temos aqui uma conversa super descontraída, temos sempre doutores excelentes que passam dicas fantásticas para que para que você mude a sua maneira de viver. E nós falamos sem tabus e não cuidamos só do seu bem-estar, também cuidamos da saúde do seu relacionamento. O seu relacionamento, o seu casamento também é importante para nós. Nós também queremos salvar, passar dicas interessantes para que você mude, saia da rotina ou tente resgatar aquilo que você está a sentir que está a perder. Como eu fiz referência ontem, hoje nós vamos cuidar sobre os casamentos. Mas antes de eu dizer o nosso tema, deixa-me já deixar o nosso contacto telefónico no qual você poderá fazer parte, que é o 928 39 24 51. Agora sim, eu vou falar do nosso tema. Falei ontem, mas hoje eu vou voltar a falar para quem só está a acompanhar-nos desde agora. Por que com o passar dos anos o casal tende a perder o interesse sexual? Esta vai para aqueles casais que estão a viver por problemas, situações, que estão a sentir que o seu casamento está totalmente desgastado. É momento de mudar, é momento de você sentar no seu sofá, chamar o seu companheiro e assistir o programa que com certeza vocês só têm a ganhar. Quem está conosco mais uma vez é o Dr. Euclides Filomeno, que é sexólogo. Mais uma vez, doutor, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado uma vez mais pelo convite e de facto é um prazer estar aqui de volta e poder falar aos telespectadores no sentido de poder ajudar, não é? E a superar essas crises e problemas que vão acontecendo na vida de cada um. Na vida de cada um. Doutor, quais os fatores que fazem com que um relacionamento, um casamento comece a entrar num desgaste absoluto ao ponto em que o casal começa a perder o interesse pelo sexo? Bem, antes de mais importa realçar que é normal que isso aconteça, não é? É normal, ou se calhar a palavra não seria normal, mas é comum que isso aconteça. É preciso nós prestarmos atenção de modos a evitar que isso aconteça. Os fatores são essencialmente 3. Passo a citar, são fatores físicos, fatores biológicos e fatores psicoemocionais. Então, estes 3 fatores é que acabam aparecendo no relacionamento, fazendo com que este se desgaste com o passar do tempo. No caso dos fatores físicos, um dos que mais afeta os casais é a rotina, ok? A rotina, o estilo de vida, o aparecimento dos filhos. Há pais que não sabem gerir bem essa questão. Com relação ao aspecto biológico, há efetivamente a variação dos hormônios, que pode provocar uma descida suficientemente, pode provocar uma redução da libido, desejo sexual, não é? Entre outros fatores. E no último caso, que são os fatores psicoemocionais, é a forma como o casal se relaciona. Isso a admiração, o respeito. Por exemplo, um dos fatores, assim, já a dizer de cara, é o respeito. Tudo que mais um homem quer num relacionamento é ser respeitado. A mulher também quer. A mulher, exatamente. No entanto, a mulher quer muita coisa. Uma das coisas que o homem mais quer, mais despreza e que pode condicionar todo o relacionamento é o respeito. Quanto maior for o desrespeito da mulher, maior a tendência dele falhar em muitas áreas e, sobretudo, a área sexual. Vamos entrar um bocadinho na questão do respeito, doutor. Se calhar muitas das mulheres têm algumas atitudes e não acham que estejam a desrespeitar o seu companheiro. De que forma é que uma mulher pode desrespeitar o seu marido? Ao ponto dele ter problemas sexuais. Por exemplo, por alguma coisa que ele tenha cometido, tu és um incapaz. Por alguma coisa que ele tenha cometido, tu és corno. Não é? Há determinados termos que para os homens não são meros termos, são termos que condicionam toda uma vida, põem-lhe a refletir o tempo todo. E isso pode fazer com que ele reduza a performance sexual e até mesmo perder por completo. Outra que é muito corrente é, imaginemos que após um dia de trabalho,
após um dia estressante, a parceira convida o parceiro, faz até uma surpresa bonita, velas, etc. Não é? E convida, por exemplo, a terem um ato, etc. Ele não vai dizer que não. Vai dizer, ok, vamos. No entanto, ele está preocupado com o trabalho, está cansado, etc. E a sua performance é negativa. Imagina que ele tem uma ejaculação precoce. Imagina que ele sequer consiga reagir ao toque da parceira. A forma como ela vai reagir naquele instante pode definir as outras vezes que eles tentarem ter atos sexuais. O que é que vai acontecer? Imagina que a reação dessa mulher é explosiva. Porque a mulher, quando se chateia, põe todo um leque no mesmo assunto. Então, estamos a falar de um problema sexual em que ele vai dizer, não, é que eu estou muito cansado, tenho estresse, etc. E ela simplesmente pode, não digo que todas as mulheres façam isso ou todos os homens façam isso, mas geralmente a mulher, e eu acho que os telespectadores e a Antonieta sabem bem do que falo, em como em determinadas situações de ira, a mulher pode ter algumas atitudes que se calhar ela não queria ter. Não queria ter. Então, nesse âmbito, ela vai dizer coisas do tipo, tu não és capaz de me satisfazer, tu sequer conseguiste trocar a lâmpada da semana passada, tu sequer conseguiste pôr dinheiro. Ou seja, ela vai incluir todo um buquê de problemas e por isso, se calhar não estás a funcionar porque estiveste com a fulana, aquele número que ligou à meia-noite. Ou seja, todo esse pacote vai estar ali posto e estamos a falar de um lugar... Os ciúmes também influenciam muito. Aquele ciúme obsessivo que a mulher está sempre atrás do marido, sempre para controlar, controla o telefone. Não, nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. O ciúme muitas vezes acaba sendo uma pimenta no relacionamento. Até um certo ponto. Tem. Até um certo ponto. Tanto que há casais que sem o ciúme já não há aquela vontade de estar juntos, etc. Então o ciúme acaba estando ali de alguma forma a ajudar determinados casais. O problema é a dificuldade deles dosearem esse ciúme para que seja positivo. Está a ver? Então, como estávamos a dizer, e isso enquadra-se muito nos fatores psicoemocionais, um homem com uma autoestima baixa tem um desempenho sexual baixo. Essa é a tendência. Ok? Toda mulher que quer ter aquele homem com aquela performance sexual antiga do tempo do namoro, não é? Para quem no caso assim o fez, ou no início do casamento, precisa lembrar que naquela altura, da parte dela, havia sedução e ele sentia-se na obrigação de conquistar. Mas com o passar dos anos, a tendência é diminuir. E no fundo, o gráfico que podemos fazer para essa queda, porque muita gente pode estar a assistir, não, eu não tenho esse tipo de problemas e nunca terei, etc. Está tudo bem comigo, eu tenho um casamento feliz. E é engraçado que quase todas as pessoas que encontram-se comigo, que sabem da minha profissão, no caso dessa minha outra profissão, que é de terapeuta e sexólogo, dizem, eu não tenho problema, doutor, não tenho problema. E como psicólogo, eu sei de antemão que a negação é o primeiro fator que condiciona a resolução de um problema ou mesmo a identificação deste. Então, o gráfico que podemos fazer qual é? Nós temos uma rotina, Luanda é um país, Luanda, Angola e quase todo o mundo tem uma rotina muito apressada. Com a crise económica, todo mundo está a correr atrás do pão, todo mundo quer melhor emprego, quer melhores condições de vida, quer, etc. Para já, o jovem, o adulto, tem que acordar às 6, tem que acordar às 5, preparar, arrumar-se e ir trabalhar. Vai ao trabalho, tem um dia desgastante, estressante, etc. e volta para casa. Essa rotina, muito repetitiva, faz com que muitas vezes esse homem, esta mulher, chegue a casa cansado, estressado e com uma única vontade de descansar, dormir. Isso vai acontecer 1, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana. Um dos dois vai ficar preocupado. Ninguém tocou, não há nada, não aconteceu nada, o que é que se passa? Se houver muito ciúme no meio, pronto, deve ser a Joana, deve ser a Antônia, deve ser a Cicrana. Está-me a roubar o marido. Está-me a roubar o marido. Se não for o ciúme, vai ser, se calhar tem algum problema sexual, etc, etc. Ok, até aí
estamos a gerir. Depois há aquele dia que não, toma-se a decisão, as duas partes decidem, não, hoje vamos ter relações. No ato, ou o homem ou a mulher acaba estando ou distraído ou extremamente cansado. A forma como o outro vai reagir, por isso é que eu friso sempre essa parte. A forma como nós reagimos pode definir a forma como o outro vai se comportar. Há vezes que a pessoa diz, doutor, é normal, será que é normal um homem ficar semanas sem ter relações sexuais com a sua parceira? Será que isso é normal? Será que isso é certo? Pá, obviamente que dependendo do tipo de acordo que o casal tem, não é tão normal assim. Mas ele não me procura, até parece doutor. estranho. Por exemplo, Exatamente. no princípio, um homem que sempre foi muito ativo, sempre gostou de ter por perto a sua companheira, gostava de acariciá-la, ter aqueles momentos mais íntimos. E com o passar do tempo, ele vai diminuindo esta prática. A pessoa coloca sempre um ponto de interrogação. Mas o que é que se passa? O que é que está a passar com o meu parceiro? O que é que poderá passar na mente dele? E são essas coisas que muitas das vezes há mulheres que acabam por falhar, não sei, doutor, nesta parte, porque ela não sabe o que é que o companheiro tem, então vai supor mil e uma coisas que se calhar não tem nada a ver com aquilo que o parceiro está a viver. E depois os homens, boa parte, têm um pequeno problema, não fala. Por que os homens têm a dificuldade de expressar aquilo que sentem? Bem, porque geralmente um homem muito expressivo emocionalmente é às vezes considerado entediante, ou chato, ou rabugento, como muitas mulheres acabam dizendo. Então, a tendência do homem de mostrar ter uma estrutura emocional estável ajuda muitas vezes a que ele não sofra tanto. Porque uma coisa é séria, e eu digo muito às mulheres, eu gosto muito de falar para as mulheres, porque há muita coisa que elas podiam melhorar para terem um estilo de vida emocional melhor. Por exemplo, toda vez que uma mulher se senta para falar dos defeitos do seu parceiro, para falar do seu sofrimento, das suas dores, isso nem sempre ajuda. Emocionalmente aquilo baixa a pessoa, diminui, reduz a pessoa. E não sei se o doutor concorda comigo, nós mulheres, e alguns homens também, têm aquela capacidade de gostar de passar-se por vítima. Por exemplo, o homem só disse que não quer falar contigo, mas quando ela vai contar à amiga, e ele disse que não quer falar comigo, e disse que também já não me ama, e disse que está quase a me deixar, e nós vamos criando aquele drama em volta de um problema que se calhar é tão pequeno, foi só um mal entendido, e nós criamos já Pois, efetivamente, isso confusão. fazendo parte um bocadinho da estrutura emocional da mulher. Porque o eu ser sexólogo tem muito a ver com procurar perceber, procurar ajudar as pessoas a saírem do quadro emocional típico de cada sexo. Não é? O meu objetivo como homem, o seu objetivo como mulher, não é eu sou mulher, as mulheres comportam-se dessa forma e eu me fecho nisso. É procurar um estilo de vida emocional estável e saudável. E um dos que prejudica muito as mulheres é esse sofrimento. A pessoa fica no poço das lamentações ou no morro das lamentações, impossibilitando a pessoa de ver alguma coisa. Porque há um fator muito engraçado que eu explico. Quando a pessoa está a lacrimejar, vê tudo deturpado, certo? Então, o que muitas vezes fazemos é exatamente isso. Nós vamos lamentando, vamos chorando. Uma pessoa, quando é muito, entre aspas, lamechas, e está sempre a lamentar da vida, etc., acaba atraindo para a sua própria vida mais tristeza, mais dor, mais sofrimento. Doutor, aquelas mulheres que gostam, por exemplo, têm problema com o marido e contam na prima, na Antônia, na Joaquina, na amiga, na tia, na sogra, acaba por envolver uma série de pessoas no meio da sua relação. Isso é salutar para o casamento? Isso, por acaso, é péssimo. É péssimo. E voltando cá para o nosso tema, isso pode até influenciar também sexualmente o homem, não é? Que tem a sua vida exposta, se calhar ele não gostaria que isso acontecesse, e tem acontecido o inverso, de homens que carregam tudo para fora, não é? Falando um bocadinho também da mulher, falamos muito sobre o homem. A mulher pode perder o interesse sexual com o tempo, sobretudo por causa da vertente
psicoemocional. A mulher quer se sentir amada, quer se sentir desejada, quer ser cuidada, quer ser mimada. No fundo, quando as pessoas consideram o meu trabalho primordialmente sexo, e eu tenho que sentar com elas e chamar a atenção, calma. Sexo pode até aparecer no meu trabalho, em aconselhamentos, etc., mas é para o final. O sexo é como é que eu diria? Está a ver o bolo da noiva? Aqueles bonecos ficam lá em cima. Não se comem. São mero enfeite. Então, o bolo, vamos dizer que é todo o relacionamento. E aquele bonequinho em cima, vamos considerar o sexo. Aquilo não se come, é complemento. Claro, dá a beleza do bolo, mas é apenas complemento. E o que é que acontece com as mulheres? Meus amigos telespectadores, a mulher fica mais pronta para um ato sexual quando tem um parceiro que apoia, que ajuda, que dá mimo, que dá carinho. É que às vezes até o lavar a louça também influencia muito. Doutor, eu agora lembrei-me de um aspecto que com certeza muitas mulheres podem se identificar. O facto de alguns homens maltratarem as suas mulheres verbalmente. Tu és aquilo, tu és isso, tu não prestas, o teu trabalho não vale nada, tu não fazes nada. Este ataque psicológico também pode influenciar ou fazer com que a mulher perca o interesse em ter relações sexuais com o marido? Pode muito. Pese embora que, de acordo a uma pequena pesquisa que fiz nas cidades de Luanda, Benguela, Cabinda, lembro-me dessas apenas. Há muitas mulheres que, com o passar do tempo, já não se sentem, por exemplo, tão convencidas ao ato sexual quando o homem é muito carinhoso. Será, doutor? Já há mulheres a desenvolverem o famoso sadomasoquismo, não é? Que tem prazer em quando o parceiro ofende, que tem prazer em quando o parceiro diz asneiras a ela. Não, eu não me referia no ato sexual. Não apenas no ato. Ou seja, mulheres que acabam provocando a briga para que haja os insultos, para que depois haja o prazer. Não é muito normal. Isso funciona? Infelizmente funciona. Infelizmente, porque não é tão normal. Não é tão normal. É péssimo e sim, é verdade que muitos homens maltratam verbalmente, porque a violência doméstica não devia ser considerada apenas o ato físico. Mas há muitos homens que verbalmente fazem muito mais do que o ato físico. Ok? E isso faz com que a mulher perca total ou quase perca o interesse. Há muitas mulheres hoje em dia desgastadas que vivem um casamento infeliz. Há muitas mulheres que vivem um divórcio estando no casamento. Eles emocionalmente estão separados. E uma outra coisa que também tem a ver com isso são as mulheres que, mesmo já não tendo, já não sentindo nada pelo parceiro, submetem-se a ter relações com ele. Okay. O que é que isso vai fazer? Isso é prejudicial para os dois lados. Pode a mulher pensar que não, basta eu me deitar e deixar ele satisfazer-se e o assunto está resolvido. Não. Esse é, por assim dizer, o centro de todos os problemas, sobretudo que temos cá na nossa realidade, que eu chamo o famoso sexo de casamento. Sexo de casamento aparece como? A nossa cultura diz que quando o homem quer, a mulher tem que ceder. Aparece a religião que diz a mesma coisa, que a mulher não deve negar ao homem, etc, etc. Até há fundamentos bíblicos há escrituras bíblicas que apoiam que o corpo da mulher passa a ser do homem depois do casamento e o corpo do homem, e a mulher não deve negar. Exatamente. Não que a mulher não deve negar, diz que os dois não se devem negar. Para já, aí está o problema. Há muita gente que, por não ter lido, acaba dizendo que não, a mulher não pode negar o homem. Ok? Mas não. Então, nisso aparece o sexo de casamento. Sexo de casamento o que é? É aquele ato sexual, não é? E pode muita gente assim dizer, estão a falar de sexo, podiam falar de fazer amor. Ok, vamos lá, fazer amor, que acaba sendo muito mais... mais... Exato. Fazer amor
de casamento, o que é? A mulher, e sobretudo digo a mulher porque nós os homens temos uma mente muito focada. Quando é para o ato sexual, é para o ato sexual, ponto. Quando é para outra coisa, é para outra coisa. As mulheres é que no mesmo momento podem ter vários pensamentos. Ela pode ter várias ideias, pode pensar no feijão, pensa no filho, pensa na Joana, então ela pode pensar tudo ao mesmo tempo. Nós os homens somos mais focados, sem prejuízo de muitos homens gostarem de acabarem, no caso, levando problemas para a cama também, como as mulheres. Então, a mulher, durante o ato sexual, está a pensar em problemas financeiros, está a pensar na traição ou algum problema que tenham tido, nas ofensas que ele se calhar disse há 5 anos atrás, ok? E o que é que ela vai fazer? Vai apenas deitar-se na cama e deixar. Esse é o famoso, que eu nomeei, ato sexual do casamento. Ela não vai fazer por amor, não vai fazer por prazer, não vai fazer porque quer, vai fazer porque ele precisa e ela não pode negar. E as coisas não se passam propriamente assim. De vez em quando, e também é certo que não é muito bom o casal se negar. Isso até é uma passagem bíblica que fala sobre isso. Não é bom que o casal se negue por causa das consequências disso. Quais são as consequências disso? Ter desejos fora do casamento. A melhor coisa a pensar é que quando a mulher se vai entregar, quando a mulher ou o homem se vai entregar para o outro, é lembrar que não está a oferecer sexo. Por isso é que eu corrigi o termo, ao invés de sexo, dizer amor. A grande diferença entre fazer sexo e fazer amor não tem a ver com a forma, se mais forte, se mais suave, se mais rápido, se mais... Não, tem a ver com o sentimento que é utilizado ou que é empregue naquele ato. Ok? As pessoas tendem a fazer a diferença. Fazer amor é quando é mais meloso, mais devagar, mais lento. E fazer sexo é quando... é mais agressivo. Exatamente. Não, não é assim. O que está em causa é o sentimento entregue. Então, a mulher, quando não está bem disposta para fazer e o parceiro está, e até está a pedir, etc. O que ela precisa, e aí já estamos a dar algumas soluções, o que ela precisa ter em consideração é que ela precisa entregar amor. E não sexo. E não sexo. Doutor, a nossa conversa está bastante interessante, mas nós precisamos ir para o nosso intervalo. Nós voltamos já já. Continue em nossa companhia. Foi muito rápido.